para este jantar inesquecível. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ministério do Turismo apresenta primeiro Festival Infantil Arte do Bem, sábado e domingo 22 e 23 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, na Concha Acústica do Taquaral. Teatro, música, oficinas e muita diversão para crianças a partir dos 3 anos. Evento gratuito em prol do Hospital Boldrini. Patrocínio Foxconn, Padtech, CBP e Toledo do Brasil. Realização Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor de Lis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. Repórter CBN. Segunda-feira, 17 de outubro de 2022. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, afirmou que é prematura a conclusão de que o tiroteio na favela de Paraisópolis se tratou de um atentado à campanha de Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos ao governo estadual. Ele comentou que câmeras de segurança de estabelecimentos próximos e imagens de cinegrafistas serão usadas nas investigações. A comitiva de Tarcísio não sofreu ferimentos. Um homem de 38 anos morreu na troca de tiros. 2 motoristas suspeitos de provocar um acidente que deixou 7 pessoas mortas em Ouro Preto, em Minas Gerais, não tinham habilitação para dirigir. A informação é da Polícia Militar. A colisão envolveu 4 veículos na rodovia BR-356 na noite de ontem. 2 crianças de 13 e 7 anos de idade estão entre as vítimas. Segundo os policiais, a batida aconteceu após uma ultrapassagem irregular. A diretoria do esporte abriu um boletim de ocorrência contra o homem que foi flagrado agredindo uma bombeira civil durante a confusão na Ilha do Retiro neste fim de semana. Imagens mostram um rapaz chutando a mulher enquanto ela estava no chão. Ele ainda deu um soco no parceiro de trabalho da bombeira. O Clube do Recife prometeu ajudar as autoridades na identificação desse agressor. A invasão dos torcedores aconteceu após o gol do Vasco da Gama, que empatou a partida em 1-1. O Vaticano devolveu ao Peru 3 múmias pré-colombianas que haviam sido doadas em 1925 e foram mantidas no Museu Etnológico. As peças foram encontradas a 3.000 metros de altitude nos Andes. As múmias deverão ser levadas à cidade de Lima nas próximas semanas. No horário de Brasília, 4h06. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Apresentação: Rafael Pio. Muito boa tarde para você sintonizado na CBN Campinas, são 4h mais 7 minutinhos, começando o CBN Esportes, segunda edição desta segunda-feira, começo de semana, hoje dia 17 de outubro de 2022, nós vamos juntos até às 5 da tarde com muitos assuntos bons e assuntos ruins.
Temos mais ruins, infelizmente, nesta segunda-feira do que assuntos bons. Vamos falar muito de extra-campo, mas dentro de campo também tivemos muita bola rolando na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem complemento de rodada, inclusive da Série A hoje à noite, com jogo importante entre Santos e Bragantino, Bragantino e Santos. Você pode mandar o seu recado através do nosso WhatsApp 19 99186 9070 ou então participar através do nosso chat no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. E nós vamos aos destaques desta segunda-feira. Bragantino e Santos encerram hoje mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras ficou no empate com o São Paulo e viu a diferença para o Internacional cair para 8 pontos. O destaque agora da dupla campineira, Guarani e Ponte Preta, Ponte Bugre. Boa tarde, Júlio Nascimento. Oi, Pio, chegando com informações sobre a dupla campineira que tem compromisso nesse meio de semana. O Guarani visita amanhã a equipe do Cruzeiro em Belo Horizonte, enquanto a Macaca recebe a equipe do CSA dentro de casa, já com os objetivos traçados em 2022, mas de olho no próximo ano. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, o árbitro Rafael Claus divulga a súmula em que relata a confusão que aconteceu na Ilha do Retiro no fim da partida entre Vasco da Gama e Sport, empate por 1-1. Agora há pouco, nós ouvimos inclusive no repórter CBN que a diretoria do Sport abriu um boletim de ocorrência contra o homem que foi flagrado agredindo uma bombeira. Aliás, um bombeiro também, um homem que foi tentar defendê-la, também acabou sendo agredido. Fábio Schaibe, que coisa, Neymar quis comparecer aí a uma audiência contra o Barcelona, foi dispensado, não precisou ficar por lá, né, Fabião? Boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio, boa tarde, ouvinte CBN. Vamos trazer uma notícia que não vem do campo e sim dos tribunais. Neymar compareceu ao tribunal em Barcelona, na Espanha, mas foi dispensado de acompanhar a ação movida contra ele e contra o Barcelona. O atacante ficou sentado no banco dos réus por cerca de 2 horas e ele é acusado de corrupção privada pela DIS, empresa que detinha parte dos direitos econômicos dele, e pelo Ministério Público da Espanha. O caso se refere à transferência de Neymar do Santos para o Barcelona em 2013. Neymar, seus pais e dirigentes do clube catalão são acusados pela empresa DIS e pelo Ministério Público Espanhol de uma série de crimes fiscais. Vamos lembrar o caso, Pio. A DIS afirma que Neymar, os pais dele e os dirigentes, tanto do Santos quanto do Barcelona, esconderam valores da negociação para prejudicá-la na transferência. Para lembrar o ouvinte CBN, na época, em 2013, a venda de Neymar pelo Santos ao Barcelona foi anunciada por 17 milhões de euros. Esse valor foi pago pelo clube catalão ao Santos. A DIS, que era dona de 40% dos direitos econômicos do atleta, ficou com essa fatia de apenas, entre aspas, 7 milhões de euros. Mais tarde, porém, o Barcelona revelou que a transação custou 57 milhões de euros. E essa diferença de quase 40 milhões de euros foi paga a uma empresa. E a empresa pertence aos pais do jogador. Diante disso, teve no início uma batalha na justiça e hoje começou o julgamento em Barcelona e vai continuar até o dia 31 de outubro. Até lá, Neymar terá que voltar ao tribunal para depor. A defesa de Neymar nega as acusações e argumenta que o tribunal da Espanha não deve julgar algo que aconteceu no Brasil, onde o contrato foi assinado e aqui não é considerado crime o que aconteceu. Ou seja, no português curto e claro, a DIS foi sido passada para trás por Neymar, Santos e Barcelona. Uma diferença de 40 milhões na transação que voou por aí. Que coisa, que coisa. Vamos ver se essas situações extracampo não interferem na cabeça do menino Ney em relação à Copa do Mundo. Por falar em notícias internacionais, acontece nesse momento o prêmio Bola de Ouro da FIFA. 3 nomes já foram anunciados. O Sadio Mané ganhou o prêmio Sócrates. O prêmio Sócrates é a primeira vez que ele é realizado. Ele é dado para jogadores que têm, vamos dizer assim, uma ação com a sociedade. Isso, exatamente. Então, uma ação com a sociedade, faz bem para a sociedade e tudo mais. O Gavi, o prêmio Copa, e Alexia Putellas, a melhor jogadora de futebol
em 2022. Quantos assuntos e a maioria deles no extracampo, hein, Carlão de Freitas? Boa tarde, belo corte de cabelo, viu, Carlão? Pela manhã foi tão complicado, olha só. Olha lá. Cabelinho na régua, né? Na próxima que eu for cortar, eu vou pegar o endereço do seu, Carlão. Eu te indiquei hoje. Eu te indiquei hoje, você foi teimoso. Eu não dava tempo, entendeu? A forma do cabelo do Carlão tá certinha, assim, redondinho. O meu parece que passou no paralelepípedo. Próxima vez nós vamos juntos, a gente vai filmar e vamos colocar aqui no CBN Esportes. Olha, o Dani deu até uma coisa de baixo pra cima, rapaz. Olha isso aqui, um abraço. Eu preciso pegar o nome da tiazinha que cortou o meu cabelo pra não correr o risco dos nossos ouvintes irem lá. Porque... Pra eles passarem bem longe. Bem longe. Gente, ó, entre Barão de Jaguara e Doutor Querido, qualquer um que tiver ali corre, porque ela fica mais ou menos por lá, viu, cara? Pio, boa tarde mais uma vez, boa tarde ao ouvinte do CBN Esportes, segunda edição. Tentar amenizar um pouco, né, porque alguns assuntos pesados, infelizmente a rodada do futebol brasileiro, né, porque eu coloco rodada de Série A e de Série B, as rodadas foram marcadas por problemas extracampo, tem essa situação do Neymar, pouca coisa dentro das quatro linhas, né, poderíamos estar falando do Palmeiras chegando ao título, ou o Inter querendo se aproximar aí, esboçando uma reação, o empate entre Grêmio e Bahia, mas não, infelizmente vamos destacar também o não jogo, né, entre Corinthians e Goiás, Goiás e Corinthians, então alguns assuntos polêmicos, infelizmente, fora de campo. No ar o CBN Esportes, segunda edição, com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolachinha, nos comandos do YouTube e Facebook, Daniel França, reportagens de Júlio Nascimento, plantão é de Fábio Chaib, comentários de Carlão de Freitas. A direção-geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo e a gente já volta para falar bastante sobre vôlei. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento: LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento: Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400.
4h17, Carlão de Freitas, olhando Mário Quintino, ele também vai em um muito bom. O corte também é muito bom. Só eu que caí numa fria. Boa tarde, Mário Quintino. Oi, Pio, oi, Carlão. Boa tarde para todo mundo aí que nos acompanha. Boa semana. Não, mas você tá bem também, Pio. Você tá bem. E as rodovias? O meu cabelo ficou cheio de buraco. E as rodovias, hein, Mário Quintino? Pelas rodovias tem dificuldade na Santos Dumont, viu, Pio? Inclusive, a gente comentou mais cedo, a altura do quilômetro 53, na cidade de Indaiatuba, tem problemas com o veículo. A gente está em contato com a polícia rodoviária para saber certinho o que aconteceu por lá, mas tem essa dificuldade logo depois da rodoviária para quem vai em direção de Salto. Por isso, atenção aí na Santos Dumont, no sentido contrário, para quem vai em direção de Campinas, aí por enquanto sem dificuldades em toda extensão. E rapidamente eu falo também da rodovia Anhanguera, no sentido interior, tem dificuldades em Campinas, à altura do Eulina. Por isso, atenção, você que vai em direção de Sumaré, utilizando aí a rodovia Anhanguera. Pio. Valeu, Mário Quintino. Volta daqui a pouquinho com informações do trânsito. Seus sonhos já estão na cara do gol. Não perca a chance de conquistar sua casa nova sem pagar juros. Faça um consórcio Embracon. Sempre o melhor lance. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E a seleção brasileira feminina de vôlei ficou com o vice-campeonato mundial. No último sábado, as meninas foram derrotadas pela Sérvia por 3-0, 26-24, 25-22 e 25-17. Essa semana, voltando para o Brasil, começa a Superliga Masculina de Vôlei. O Vôlei Renata estreia no próximo sábado, às 9h30 da noite, contra o São José dos Campos, no ginásio do Taquaral, com transmissão da CBN Campinas. Promoção 90 anos do Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Do Paulista, o Vôlei Renata inicia sua caminhada na Superliga Masculina de Vôlei e busca o título inédito. Vôlei Renata e São José. Neste sábado, a partir das 9 da noite, nos 99.1 FM e youtube.com/esportecbn Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Toque de Ouro, com André Heller. 4h25, hoje segunda-feira, dia de Toque de Ouro com André Heller, que já tá com a gente. Tudo bem, André? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Como vai? Tudo jóia? Prazer estar contigo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Prazer é sempre nosso. Infelizmente, para falarmos de mais um vice-campeonato mundial das meninas, que, óbvio, é algo muito grande. Ser vice-campeão mundial não é para qualquer um. Seleção que alcançou o primeiro lugar no ranking mais uma vez durante a competição, naquela rodada em que os Estados Unidos acabou perdendo e a nossa seleção venceu. Mas é o quarto vice-campeonato. Sem dúvida que fica um gostinho amargo, né, André? Principalmente depois daquela vitória sobre a Itália. Acho que as meninas chegaram muito, e nós estávamos muito confiantes que o título poderia vir diante da forte Sérvia, né, André? Pois é, Pio, tu sabe que a minha análise é um pouco mais otimista, né? Foi uma excelente campanha, na verdade foi uma campanha formidável, porque nós temos que levar em conta todo o contexto, todas as informações, né? Então essa é uma geração muito nova, é uma seleção brasileira com muitas jovens atletas que não têm tanta experiência em competições internacionais, né? O Brasil teve algumas baixas, momentos antes de começar a preparação para o Campeonato Mundial. Não é à toa que o Zé Roberto Guimarães teve que convocar a Carol Gataz, a central que foi titular durante todo o Campeonato Mundial, que está com 41 anos, porque teve baixas durante o período de preparação, baixas em função de pedido de dispensas mesmo, né, que aconteceram na seleção brasileira feminina. Foi uma campanha formidável,
foi uma campanha importante da seleção, foi uma campanha que nos encheu de esperança em relação ao título, e o título não veio. Afinal, foi um jogo que a Sérvia foi impecável, o Brasil não jogou tão bem, tanto quanto estava jogando ao longo dos últimos jogos, sobretudo a semifinal contra a equipe da Itália, mas fez um bom jogo. A equipe da Sérvia, que realmente esteve muito acima da curva neste último jogo, sacou com uma eficiência incrível, sobretudo nos saques flutuantes, colocando a recepção do Brasil sobre uma pressão incrível. A Bošković, oposta da Sérvia, fez um jogo impecável, na verdade fez um campeonato impecável. Pio, algumas imagens, para quem acompanhou pela televisão, foram assim incríveis. A oposta Bošković atacando na saída de rede, a gente chama na posição 2, ela que é canhota, por cima do bloqueio da Rosa Maria na paralela. Amigo, isso é quase que um milagre no voleibol, conseguir atacar na paralela por cima do bloqueio, né? De vez em quando alguém consegue no masculino atacar por cima do bloqueio na diagonal. Agora na paralela é muito difícil. A Sérvia estava muito bem preparada. Por outro lado, o Brasil, a gente precisa falar isso também, foi um jogo nervoso das meninas, né? As meninas, na minha percepção, aqui de casa, que é mais fácil do que estar lá, né? Foi um jogo, elas estavam mais tensas, mas elas foram incríveis, Pio, sabe? Eu, inclusive, me manifestei nas redes sociais em função disso, sabe? Quem assistiu pela televisão, infelizmente, é um assunto que eu gostaria de abordar aqui. Infelizmente, nós tivemos comentários muito infelizes. Verdade. Dos comentaristas que nas transmissões, aí não vou, nem cabe aqui citar por onde foi transmitido ou não, mas alguns comentários infelizes, muito infelizes, dos comentaristas na televisão, né? O jogo foi transmitido pela televisão em 2 canais, assim, infelizes, sabe, Pio? Infelizes, questionando o espírito dessa seleção na final. E aí, para mim, é muito difícil, assim, sabe, Pio? Por outro lado, todo mundo quase que endeusando essas meninas pela campanha que fizeram até a final, e aí depois de quase deuses, se tornam uma equipe sem espírito na final, sabe? Essa contradição não entra na minha cabeça, sobretudo porque esses comentaristas são profissionais que lidam com o voleibol. Isso não cabe para mim, não é essa avaliação que eu faço. Eu faço uma avaliação muito positiva dessas meninas, da campanha delas. Sim, foi uma final que não jogaram tão bem. Sim, foi uma final que não jogaram tão bem. Mas é esporte, meu caro Pio, não é matemática. Seria muito fácil, né, se fosse uma matemática, principalmente depois da virada contra o Japão, do jeito que jogou contra a Itália, dizer que faltou espírito realmente é algo que não dá pra gente conceber. André, infelizmente nosso tempo um pouquinho mais curto hoje. Semana que vem a gente vai falar sobre estreias, né, de todas as equipes nessa Superliga que promete esse ano, meu amigo. Pio, o meu último comentário, nós aqui da equipe Vôlei Renata ainda estamos de ressaca da vitória. Eu acabei de chegar de uma visita grande no Pastifício Selmi, nosso patrocinador master, por isso que eu entrei um pouquinho mais tarde, mas estamos de ressaca, uma ressaca muito bem-vinda, porque os atletas e comissão técnicas tiveram direito de descansar depois de um campeonato incrível, porém, sábado agora, dia 22, começa a Superliga, mas isso nós falaremos semana que vem. Obrigado, Pio! Até lá, André Heller, no nosso Toque de Ouro, nesta segunda-feira, 4h31 agora. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Você merece o melhor. Conheça o futuro maior prédio de Valinhos, o Milão Residencial. É o lançamento mais aguardado da cidade, numa localização única, próximo da Santa Casa e com fácil acesso para Campinas e principais rodovias da região. Apartamentos de 84 e duplex de 132 metros quadrados, todos com varanda gourmet e vista espetacular da natureza preservada ao redor. Acesse milãoresidencial.com.br e saiba mais. Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT. A
Onde morrem mais crianças de fome? No Nordeste. Onde é que tem mais crianças saindo da escola? No Nordeste. Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas. Onde é que tem mais analfabeto? No Nordeste. Onde é que tem mais desemprego? No Nordeste. Lula, por que você não mudou essa situação? Nós nascemos para ser o mais pobre em tudo. Lula, a culpa é sua. Coligação PLPP e Republicanos. Estar bem preparado é elementar para aproveitar todas as oportunidades. Em 2022, ensino médio poliedro é no Colégio Elementar, na região do Parque Prado, com estrutura de ensino completa, educação bilíngue, aulas de robótica e empreendedorismo. A porta de entrada para um futuro de sucesso. Acesse nosso site colégioelementar.com.br. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. CBN Top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 17 de outubro de 2022. A balança comercial brasileira registrou superávit de 638 milhões de dólares na primeira semana de outubro. O valor é resultado das exportações de 5 bilhões 580 milhões e da importação de produtos avaliados em 4 bilhões 940 milhões. O superávit acumulado desde o começo do ano é de 10,5% menor do que o saldo positivo observado no mesmo período de 2021. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Mais de 20 passageiros da companhia aérea Gol não conseguiram sair de Fernando de Noronha após o governo federal proibir os pousos de aeronaves com motores a reação. A restrição entrou em vigor na semana passada por ordem da ANAC por causa das condições da pista do aeroporto da ilha. A Gol informou que precisou suspender os voos diários entre Recife e Fernando de Noronha e que tem priorizado a comunicação com os clientes afetados. O Ministério Público do Trabalho investiga uma empresa de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, acusada de assédio eleitoral. A companhia exibiu aos funcionários vídeos com ataques ao candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. 4 televisores no refeitório da empresa mostraram simultaneamente uma campanha a favor de Jair Bolsonaro do PL. A empresa, Del Rio, ainda não se manifestou. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h36, Mário Quintino está de volta e agora traz para a gente, Marinho, informações sobre o trânsito. Exatamente, Pio. Vamos falar mais uma vez da região central de Campinas, porque o trânsito já é intenso na Senador Saraiva, principalmente na pista da direita, desde a Orozimbo Maia até a Benjamin Constant e também já no acesso para o Viaduto Cury. Por isso, siga aí com atenção. Na região do Viaduto Cury, o trânsito é mais intenso para quem vai acessar a João Jorge. Inclusive, falando ali da região da Vila Industrial, nosso ouvinte encontra boas condições na Salles de Oliveira em toda extensão. Pio. Mário Quintino volta dentro do ponto final. Da nossa parte, até amanhã. Abraço, até amanhã. Neste mês das crianças, garanta a diversão da Sky na sua casa. Vai de Sky pré-pago sem mensalidades e recarregue a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. 4h38, assunto desse final de semana e desse início de semana, infelizmente, foram as confusões, ou são as confusões, envolvendo as torcidas do Sport no jogo contra o Vasco e também do Ceará no jogo contra o Cuiabá. E o doutor João Felipe Artioli faz uma análise sobre esses acontecimentos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pio e ouvintes do CBN Esportes. O futebol ficou em segundo plano neste domingo. Na rodada do Brasileiro das séries A e B, nas partidas entre Ceará e Cuiabá e Sport Vasco, houve invasão do campo de jogo pelas torcidas dos times da casa. O clube mandante é o responsável pela segurança da partida, por isso Ceará e Sport podem ser punidos por deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir a invasão de campo, com pena de até R$100 mil e a perda de até 10 mandos de jogo, já que as invasões causaram prejuízo ao andamento de ambas as partidas. Além de outros meios de prova, Sport e Ceará podem se eximir da responsabilidade ou minimizar a punição, se conseguirem comprovar a identificação e detenção dos invasores, com a apresentação à autoridade policial e registro de boletim de ocorrência. No caso do Sport e Vasco, Raniel também poderá ser punido por provocar o público durante a partida, com pena de 2 a 6 partidas de suspensão. Vale lembrar que, segundo a súmula do jogo, o jogador vascaíno também foi expulso após tomar 2 cartões amarelos, um por tirar a camisa e o outro por provocar a torcida adversária na comemoração do gol. Também, segundo a súmula, o árbitro Rafael Klaus se reuniu nos vestiários com representantes dos 2 times após ouvir a Polícia Militar e comunicou o encerramento da partida porque, segundo ele, não se sentia seguro em relação à sua e à integridade dos demais profissionais envolvidos no jogo. Por outro lado, informações dão conta de que a PM garantia a segurança. É ao árbitro que cabe a análise das condições de início e reinício dos jogos. Mas seja como for, há uma certeza, que a discussão continuará na Justiça Desportiva e o acesso poderá acabar decidido nos tribunais. Ótima semana e até sexta. O doutor João Felipe Artioli no quadro Direito Desportivo desta segunda-feira. E aí, pra gente encerrar esse assunto e falar de bola rolando, Carlão, como é bonito ver Rafael Klaus trabalhando, né? Eu gosto, eu sou fã do Rafael. Uma calma, uma tranquilidade, esperou o que tinha que esperar, a PM falou que tinha condições, mas ele não, foi lá, conversou, nada de ficar fazendo mímica e mostrando pra... Não, ele ficou tranquilo e esperou a decisão. Eu gosto muito do trabalho do Klaus, um cara aqui da nossa região. É claro que ninguém é perfeito, hora ou outra ele acaba cometendo erros, mas normalmente ele faz o trabalho, ele cumpre o trabalho dele com êxito. Eu sou realmente... Jogo com o Klaus, eu fico tranquilo porque 80%, 90% desse jogo vai ser um jogo tranquilo, não teremos tantos problemas. Infelizmente, ontem tivemos, não culpa do Klaus, muito pelo contrário, ele até conseguiu tocar com muita frieza todos os problemas, mas dentro de campo, um árbitro quase que perfeito. Mensagens aqui no 991869070. Quem tá mandando mensagem aqui pra gente é o Augusto Costa, dizendo: Barbearia Dom Augusto em Barão Geraldo. Esse lugar é bom pra cortar o cabelo. Uma parceria já aqui, tá, pô. já uma parceria, já tá dando a dica. O Cris Salvione tá dizendo: o importante é ter cabelo. E ele fala, quando ele chega na barbearia, ele fala: faz o que der. Pergunta pra ele. O cabeleireiro pergunta pra ele: vai cortar? Ele fala: faz o que der, não tem problema nenhum. Amanhã meu Cruzeiro vai jantar o Guarani. Quem mandou aqui é o
Edson Santos, ou Vadson Santos, quem mandou mensagem, cruzeirense, tá acompanhando o nosso CBN Esportes. Boa tarde, amigos. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, as torcidas de Santos e Curitiba brigaram em Santos. No jogo de volta e nos confrontos da Copa do Brasil, o MP determinou torcida única e acabou o problema. Por que o Corinthians não aceitou jogar assim? Deveria perder os pontos, é o Daniel Souza. Carlão, eu não sei se eu estou certo, mas pelo que eu entendi, o Corinthians não era contra uma decisão do Ministério Público se ela tivesse sido tomada lá durante a semana. Né? O que o Corinthians foi contra foi entrar em campo o STJD tendo tomado a decisão, faltando horas para o início do jogo, sendo que a torcida já tinha saído de São Paulo e ido para lá. Tanto é, Pio, nós falávamos aqui nos programas das televisões, sinceramente, se for por falta, às vezes eu posso ter perdido alguma coisa, mas em nenhum momento se falou que era jogo de torcida única. Não, em nenhum Posso momento. estar errado, de momento. repente escapou alguma coisa, eu não acompanhei, mas aqui na CBN, em outros programas, em outras tribunas aí, nas emissoras a cabo principalmente, eu não assisti ninguém falando de torcida única e também não ouvi nenhuma rádio falando de torcida única. De repente, virou um fuzuê danado e a partida teve que ser suspensa. A torcida do Corinthians a caminha, né, de Goiânia. Que coisa absurda, meu Deus do céu. O Hernandes dizendo que nada, Cruzeiro é freguês do Bugrão. Pode olhar no histórico, daqui a pouquinho vou trazer até o histórico. E última mensagem por enquanto aqui. Boa tarde, notícias de jornais que são anti-Abel. Palmeiras empata 2 seguidas e pressão para derrubar o treinador Almeida. São as formas de ver tem a no notícia. futebol também? Nossa, Senhora. Se a gente tem É, Fábio Veloso, a coisa não é fácil não. João Galberto de Jundiaí, obrigado pela audiência. E hoje à noite tem complemento da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Santos e Bragantino se enfrentam. Informações do Peixe com o Leonardo Dai. O início da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro foi animador para as pretensões do Santos de disputar a próxima Libertadores. Os 2 últimos times que neste momento formam a zona de classificação ao torneio continental do ano que vem perderam na abertura da rodada. O Atlético Mineiro para o Flamengo e o América para o Fortaleza. Esses 2 times já podem ser considerados como times que fazem parte do grupo de classificados, porque, embora a zona da Libertadores vá em tese até o 6º lugar, Corinthians e Flamengo estão decidindo a Copa do Brasil. Um dos 2 vai ganhar e vai abrir a vaga para o 7º colocado. Da mesma forma, Flamengo e Atlético Paranaense vão decidir a Libertadores. Os 2 também estão entre os 7 primeiros e vão abrir a vaga quem ganhar para o 8º colocado. Portanto, o 8º colocado vai para a Libertadores. E o Santos, com uma vitória na segunda-feira sobre o Bragantino, às 8 horas da noite no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, se vencer o jogo, fica apenas 2 pontos atrás do América. Os resultados da rodada, portanto, fizeram com que o Santos, fazendo a sua parte no jogo de segunda-feira, possa entrar na zona de classificação a Libertadores já na próxima rodada. Um outro jogo que interessa e muito ao Santos nesta disputa é o jogo deste domingo entre a equipe do Botafogo e o Internacional, às 18 horas no estádio Newton Santos, porque o Botafogo não está na zona de classificação à próxima Libertadores, mas é um time que está ainda à frente do Santos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, é o 10º colocado com 43 pontos. Se ganhar o jogo, ultrapassa o América. Neste caso, o Santos vencendo o Bragantino ficaria 3 e não 2 pontos atrás do 8º colocado, como acontecerá caso o Botafogo tropece no estádio Newton Santos. De São Paulo, Leonardo Dai. Carlão, pra quem estava brigando contra o rebaixamento, o Santos começa a pensar em Libertadores, hein? A Libertadores, ela, com o número de vagas, né, para os clubes brasileiros, ela dá essa oportunidade. Hoje é um jogo duro, um jogo complicado, mesmo sendo, não ia falar que o jogo é na Vila Belmiro, mas o jogo é no Nabia Bichedi, difícil até pela situação do Braga, né, Pio? 13º colocado com 38, aquele jogo de 6 pontos, né, porque se o Bragantino vencer, ele vai a 41, ele ultrapassa o Santos e passa a sonhar também, Libertadores G8, G9, então existe essa possibilidade. Agora, legal essa reação do Santos, né? O Santos que em algum momento chegou a flertar com zona de rebaixamento, pelo menos
menos em meio de tabela. Agora, para o ano que vem, o Santos precisa, né, ficar forte, né? O Santos não é meio de tabela, né, brigar com rebaixamento. O Santos precisa se fortalecer. Fábio Scheibe, rapidamente, antes da gente trazer as informações de Guarani e Ponte, tem mais prêmios já divulgados lá no Bola de Ouro, Fabião? Exatamente, Rafael Pio. Estamos esperando a eleição do melhor jogador do mundo, a Bola de Ouro, né, 2022, dado pela revista France Football, mas outros prêmios já saíram. O Lewandowski foi premiado como artilheiro do ano, ganhou o prêmio Gerhard Miller. Ele marcou 56 gols em 53 jogos em 2021 pela seleção da Polônia e pelo Bayern de Munique. Lembrando que Lewandowski agora está no Barcelona. E Courtois foi eleito o melhor goleiro da temporada. Courtois, que pegou muito na final da Champions League contra o Liverpool. Courtois foi eleito o melhor goleiro do mundo. E nesse momento o Manchester City acaba de ser eleito o melhor clube do ano, também premiação lá no Bola de Ouro. Estamos aguardando. E 4 jogadores estão na expectativa para serem eleitos o Bola de Ouro 2022. Benzema, do Real Madrid, De Bruyne, do Manchester City, o próprio Lewandowski, do Barcelona, e Mané, do Bayern de Munique. São os 4 finalistas que vão ganhar esse prêmio tão desejado, o Bola de Ouro 2022, Pio. Benzema leva, né, Carlão? Com jeito, até pelo título do Real Madrid, é um jogador artilheiro nato, né, e uma referência técnica também da seleção francesa. Eu acredito em Benzema. Rápido intervalo, na volta a gente fala de Ponte Guarani. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h52 e a hora tá voando. Para falar agora da Ponte Preta, Júlio Nascimento chegando com a gente. E quinta-feira a Macaca volta a campo contra o CSA no estádio Moisés Lucarelli, e a preparação para essa partida já foi dada início, hein, Julião? Pio, a Ponte Preta enfrenta o CSA na próxima quinta-feira, já livre matematicamente de qualquer possibilidade de rebaixamento. A Macaca chegou aos seus 45 pontos, que era uma pontuação desejada há muito tempo pela comissão técnica da Macaca, e agora finalmente o time alcançando esses pontos depois do empate contra o Tombense. Então basicamente o momento agora é de cumprir tabela. A Ponte sabe que vai jogar a Série A2 do Campeonato Paulista, sabe que vai jogar a Série B, sabe que vai jogar a Copa do Brasil, então essa reta final será praticamente para cumprir tabela e analisar também outros jogadores. Para o jogo contra o CSA, o Hélio dos Anjos pode mexer no time. Conta com as voltas do Kaique França, do Igor Formiga e do Alisson, jogadores que cumpriram suspensão na última rodada, e a tendência é que o Luca, que está perseguindo uma marca pessoal aí do Renato Cajá, né? 45 gols contra 44, para saber quem será aí o terceiro maior artilheiro do século da Ponte. O Luca deve voltar, e tem uma chance também do Fecim ser liberado, e aí vai depender apenas da comissão técnica escalar força máxima ou então um time alternativo contra o CSA, viu, Peu? Se eu te perguntasse em junho, Carlão, a Ponte tem alguma chance de chegar faltando 3 rodadas apenas cumprindo tabela, já livre do rebaixamento? Não dava para imaginar, né? Nenhuma chance. Pelo que aconteceu no Campeonato Paulista e parte da Série B do Brasileiro, era nítido que o caminho seria mais um rebaixamento, que arrebentaria com tudo na Ponte Preta. Mesmo com essa permanência, a gente sabe que os cofres da Ponte estão comprometidos, né? E essa diretoria vai ter que arrumar alguma solução criativa para montar uma equipe competitiva ou manter essa equipe ainda mais qualificada para o ano que vem. Realmente o salto de qualidade da Ponte após as chegadas, ou principalmente a chegada do Elvis, né, foi evidente. O crescimento dos meninos do meio campo também foi algo importante. O Alisson ganhando confiança, termina a temporada como uma das referências da equipe, podendo ajudar a dar uma saúde para o caixa da Ponte. É um jogador negociável, né? Eu digo até infelizmente, né? Porque a Ponte poderia usufruir um pouco mais do talento do Alisson, mas eu acho que pelo menos um desses 3 vai ter que sair, vai ter que ajudar a Ponte na parte financeira. Então, salto de qualidade Ponte Pretano depois das contratações, o Elvis, a chegada do Matheus também, foi um salto importantíssimo que mantém a Ponte na Série B, mas que o 2022 sirva de uma lição importante para todo esse pessoal aí. A Ponte tem uma Série A2, é um campeonato dificílimo, cruel, né, com um regulamento complicado, regulamento de mata-mata, e às vezes o mata-mata causa alguma injustiça, causa algum transtorno na equipe que foi bem na primeira fase, ou seja, causa alguma injustiça, né? E a Ponte vai ter que se moldar para esse tipo de competição, uma competição que ela não disputa há muito tempo, né? E que vai enfrentar, pro Roberto lá de Piracicaba, o campeão da Copa Paulista, Carlão. O 15 é o Real Madrid da Copa interior. Paulista. Né? Meu Deus do céu, toda final de Copa Paulista está lá o 15 de Piracicaba, e lá em Marília o 15 fez bonito e conquistou mais uma vez esta competição. Bonita a torcida do 15 atrás do gol, tal, bacana. 2 vitórias. Você sabe que sábado eu, preparado, né, para jornalisticamente exercer o meu papel, comecei acompanhando o vôlei, né, já tomando aquela, né, suada, né? Então,
Aí o vôlei deu uma desanimada. Eu peguei e passei pra Marília 15, né? E aí foi legal. Mas na parte da tarde, um pouco de sonolência. Isso, tá? deixa eu E assim falar. fechamos Assim o foi. sábado. Vamos falar do Guarani, o Bugre que pega o Cruzeiro amanhã lá no Mineirão, e o Júlio Nascimento fala pra gente, Julião, sobre as dúvidas, né, que o Mozart tem pra essa partida. Pois é, Pio, o Guarani tem esse compromisso amanhã contra o time do Cruzeiro. O Bugre, que tem 44 pontos, precisaria aí de mais um pontinho para garantir matematicamente a sua permanência, mas por conta das projeções, por conta dos confrontos diretos, os especialistas já apontam que o Guarani participará da Série B na próxima temporada. Agora, o outro objetivo é subir na tabela de classificação, tentando alcançar o Criciúma para ir à Copa do Brasil via ranking da CBF. O Guarani precisa estar minimamente a 2 posições do Criciúma, então será uma disputa interessante aí nessas últimas 3 rodadas da Série B. Para o confronto contra o Cruzeiro, Jamerson Bahia, suspenso, é desfalque certo, o Mike entra na lateral. A tendência é também que o Lucas Ramon siga como lateral direito, porque o Diogo Matheus, que cumpriu suspensão na última rodada, ainda está se recuperando de uma lesão muscular. Dúvida em relação ao Bruno José, que vem jogando no sacrifício nos últimos jogos. Dúvida também em relação à presença do Rodrigo Andrade. O Giovanni Augusto, que deixou o jogo contra a equipe do CRB com dores musculares, treinou normalmente, então a tendência, Pio, é que esse sim seja confirmado entre os titulares para enfrentar a equipe do Cruzeiro. Valeu, Julião, e como disseram os nossos ouvintes, Cruzeiro é freguês do Guarani, Carlão. 37 jogos, 14 vitórias do Guarani, 11 empates e 12 vitórias do Cruzeiro. Eu tenho duas partidas envolvendo o Cruzeiro e Guarani, né, mas num passado que me marcaram. A primeira foi praticamente a estreia do Guarani no Brasileirão de 94, o Guarani deu de 2-0 no Cruzeiro. E o Luizão estava no banco, foi a última partida do Djalminha antes de ir para o Japão, e o Guarani venceu muito bem e seguiu no campeonato, o campeonato histórico que o Bugre fez. E outro foi em 96, o Cruzeiro veio como um líder do campeonato, e o Guarani com o Ailton Queixada fez 1-0 e dando a vitória ao Bugre, 1-0 aí. Dois jogos memoráveis da década de 90. Amanhã bom, dá? Né? Claro que dá. Dá. E o Cruzeiro deu uma largada, né? O Cruzeiro acho que prepara a festa do título, a taça, né? E é um jogo em que, até por esse clima, só que o Cruzeiro vem de 2 tropeços, né? Então tem que tomar cuidado. Mas eu acho que por essa zona de conforto que o Cruzeiro entrou, e o Guarani ainda num nível de competição, tendo aí esse objetivo de Copa do Brasil, eu acho possível. Um Cruzeiro favorito, mas eu acho possível sim o Guarani voltar do Mineirão com a vitória. Fábio Scheibe, abemos melhor do mundo, Fabião. Saiu o prêmio Bola de Ouro lá na França, Rafael Pio. Karim Benzema foi eleito Bola de Ouro 2022. Ele recebeu o prêmio do seu compatriota e ex-técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane. Ou seja, Karim Benzema é eleito Bola de Ouro 2022, Pio. Como diria Sérgio Guedes, essa era barbada, né? Até amanhã, Fabião. Até amanhã, Pio. Valeu, Carlão. Valeu. Carlão, até amanhã no primeiro. Até amanhã, valeu. Boa. E o cabelinho, hein? Vê se dá uma... Não dá a noite pra passar no outro lugar aí. Assim, eu vou lavar. Um gelzinho. Tentar passar um gelzinho e ver se fica. Se não ficar, o único jeito é máquina. Fica a expectativa do cabelo de Rafa Pio amanhã. Isso. Se não der jeito, é boné ou máquina. É a única forma de resolver. Não, rapidinho, a tiazinha ainda, quando ela percebeu, ela falou assim: não, mas joga ele pra frente, passa um gelzinho aqui no topete que ele fica bonitinho. Meu Deus, que coisa, hein? Até amanhã. Valeu. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br.